Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 34. Glória a Deus. E então subiu Moisés das campinas de Moabe ao cume do monte Nebo, que está do lado do Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim, Manassés e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os seus próprios olhos, porém não irás para lá. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale na terra de Moabe, de frente de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Isso, agora aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, esta igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumir, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus, manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento e dê a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Então eu fiquei imaginando, por que alguns entre nós não conseguem se soltar numa reunião como essa? E aí eu já estava preparando uma mensagem daquela, assembleiana, regada a chicote. Mas aí o Senhor puxou e me fez lembrar de histórias. E o que mais tem o velho pregador é história para contar. Me lembrei que uma vez, no auge do ministério, eu pregava e plantava bananeira, eu dava golpe de Kung Fu no púlpito. Um dia um irmão perguntou se eu tinha recebido o espírito do Bruce Lee, porque eu era fervoroso, Hoje pergunto: pastor, o senhor esfriou, o senhor não dá mais grito, nem golpe de Kung Fu. Eu falei: se eu der um golpe daquele, trava a coluna, São 23 comprimidos para dormir, eu tomo. A idade chegou, eu envelheci. Então o vaso não tem mais aquela habilidade, mas o coração do vaso ainda é mesmo cheio, com fé. Só que agora veio a maturidade nos dá muitos ensinamentos. E um deles foi num culto em que eu estava pregando, eu estava virado no giraia. A igreja foi ao terceiro céu e voltou, teve uns que ficaram por lá. Foi uma glória daquelas que o povo perdeu o rumo de casa. Mas tinha uma viva alma, uma criatura, que não se movia. E ela estava, parece que de propósito, plantada bem na minha frente, no meu rumo. E como eu vi que eu atingi todo mundo e não atingi aquela criatura, eu comecei a alfinetar, E comecei a soltar os meus jargões pentecostais, que hoje são copiados pelo mundo todo. E eu comecei a falar e nada movia aquela mulher, nada movia o coração dela. Ela parecia que estava perplexa, perdida, uma cara de paisagem, um olhar perdido. Terminou o culto,
Os irmãos vieram tirar foto e uma pessoa veio me pedir oração. E quem era? Ela, a dita cuja. E ao invés de humildemente perguntar para ela qual era o problema dela, não, eu soltei os cachorros. Eu falei, a senhora ficou o culto inteiro me desafiando, a senhora acha que eu não vi? Eu vi a senhora de braços cruzados me olhando e com esse olho arregalado, a senhora não deu um glória a Deus. Eu pedi para ficar em pé, a senhora não ficou. Eu pedi para olhar para a esquerda, a senhora não olhou, para a direita, a senhora não fez nada. A senhora paralisada estava e permaneceu o culto inteiro, e agora vem me pedir oração. Ela só deu um suspiro assim e disse, eu enterrei meu único filho ontem, pastor. Que vergonha. Que vergonha. E na hora eu me coloquei no lugar dela e disse, se eu tivesse enterrado meu filho ontem, eu não estava aqui. E eu falei, e a senhora, eu não sabia o que falar com ela. Eu falei, então, mas o que aconteceu, né, com seu filho? Ela disse, uma bala perdida, pastor. Matou meu filho. E ele estava indo para a igreja com a guitarra dele para tocar para o Senhor. E eu enterrei meu filho. Eu não ia vir para o culto, mas uma irmã disse, vamos para o culto, vai ter um pregador lá. Deus vai usar ele para falar com você. Aí eu só fui ficando pequeno, eu queria me esconder debaixo do púlpito. E nesse dia Jesus falou para mim, filho, nem todo mundo dá glória a Deus no culto, não é porque não quer, é porque não pode. E não é porque não pode, porque não tem consciência, é porque não tem força. Porque só Deus e essa criatura sabe o que elas passaram durante o dia, durante a semana. Então eu vou guardar aquele espírito assembleano de antigamente e vou derramar sobre vocês hoje um vaso de alabastro. Alguém acredita nisso? Então olhe para o seu irmão e diga, se prepare. Vamos fazer uma viagem agora. Só de ida para dentro do coração de Deus. Só quem quer ir comigo nessa viagem, dá mais um grito de glória a Deus, por favor. O texto que eu li é um dos textos mais estranhos da Bíblia. É um daqueles textos que nós não queremos ouvir ninguém pregar. Porque é um texto de falência. É um texto de um herói que termina sem um troféu. É um texto que termina com a história de um dos maiores personagens bíblicos, e por que não dizer o maior de todo o Velho Testamento, o grande Moisés, que até hoje é reverenciado pelos hebreus. Eu estava em São Paulo visitando uma fábrica, e lá um irmão me encontrou, me deu um abraço, a diretoria toda reunida, eu fui como deputado, e aí ele me contou uma história que eu fiquei assustado. Havia um dos grandes chefes ali da empresa que fez um grande trabalho, e o trabalho chamou a atenção, porque era uma multinacional, e os donos saíram de Jerusalém e foram conhecer a empresa. E quiseram saber quem é que tinha feito aquele grande feito, e trouxeram o empregado na frente deles. Quando falaram para os judeus que o nome dele era Moisés, eles não pegaram na mão dele e mandaram ele embora do trabalho. E olha que ele fez um trabalho incrível. E eu perguntei ao irmão por quê, e eles disseram, nenhum judeu deixa que coloque o nome de Moisés em alguém, pelo respeito que teve o profeta. Tamanha era a unção e a autoridade que estava sobre esse homem. É desse homem que eu quero falar nessa noite. Aqui no capítulo 34, é o último capítulo do livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, o último livro escrito por ele mesmo. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, mas também escreveu vários salmos, não sei se você sabia disso. Ele é escritor, era poeta, era profeta, era líder, foi o primeiro legislador de Israel. É ele quem escreve a Constituição Federal dos Judeus, que é o Decálogo, acompanhado das 613 leis estabelecidas no livro de Levítico. Esse é o homem que vai nos dar um ensinamento terrível nessa noite. Imagine que esse homem que passou 120 anos neste mundo, e não houve um dia sequer, em 120 anos, em que ele tivesse paz. Para falar da história dele, eu tenho que voltar lá no Êxodo, lá no capítulo 2, quando o faraó decretou a morte de todos os meninos dos hebreus. Ele é de uma família diferenciada. Ele faz parte da tribo dos levitas, diga comigo, levitas. Moisés era da tribo dos levitas. Ele era filho de Anrão e de Joquebede.
Joquebede e Anrão, esse casal simpático que também vai nos dar ensinamentos aqui. Esse casal que viveu nesse tempo em que Faraó havia determinado a morte dos meninos. Interessante, os meninos poderiam morrer, as meninas não. Mas esse Faraó não era bonzinho. Ele estava apenas lançando luz para que os judeus não fizessem um motim, não criassem uma guerra civil. Porque se ele decretasse a morte de todos os filhos, haveria uma guerra. Mas sabendo ele que a cultura do Oriente Médio era assim, quando nascia um menino, o pai era aplaudido pelos amigos e ele amava a esposa. Quando nascia uma menina, o pai sentia vergonha. Até os dias de hoje, judeus ortodoxos, lá em Israel, aqueles que usam aquele cabelinho amarrado aqui do lado da cabeça, quando nasce uma filha, antes dele fazer qualquer coisa, ele vai até a sinagoga pedir perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu. Porque eles vivem ainda num tempo antigo, onde o machismo imperava sobre aquele povo. Então olha a inteligência, a sagacidade desse faraó. Se for menino, mato. Se for menina, vive. Então ele não era tão ruim assim. A notícia se esparramou entre todo o povo. E o povo começou a dizer, mas se é menino tem morte, se é menina pode viver. Mas o pai não quer ser pai de menina. E como não há método contraceptivo inventado ainda, como não há como escolher o sexo da criança, ele mandou uma mensagem subliminar para toda a nação judaica. A mensagem era essa: vai acabar a nação. Porque nenhum pai vai deixar que o seu filho se case. Porque se o filho se casar, eles vão ter um filho. Se for um menino, será assassinado, terá sangue sobre a sua mão. Se for uma menina, vergonha. Então ninguém quer nem o assassinato, nem a vergonha. Faraó, com um só lance, em uma só tacada, ele paralisou 11 tribos de Israel. Quantas tribos eu disse? Mas Israel não tinha 11. Tinha quantas? Teve uma tribo que ele não conseguiu paralisar. A tribo dos levitas. Porque a Bíblia diz, e veio um homem da tribo de Levi, e desposou uma mulher da tribo de Levi. Casou quando não era para casar, e não era para ter nenhum filho. Esse casal tem logo de cara 3. Um para glorificar o Pai, um para glorificar o Filho, e o outro para glorificar o Espírito Santo. Só pode ser isso. Nasce o primeiro filho, Arão. Nasce a segunda filha, Miriam. E vai nascer a rapinha do tacho, que vai se chamar Moisés. Então imagine você que, quando isso aconteceu, criou-se um tumulto, porque a distância de idade entre Moisés para Miriam eram 8 anos, de Miriam para Arão eram quase mais 10 anos. Moisés nasceu num período pesado. A família, Anrão e Joquebede, quando eram mais jovens e tiveram os 2 filhos, tiveram habilidade para esconder 2 crianças, em especial o primeiro, porque era um menino, não podia nascer mais menino. Mas agora, esse Moisés não estava nos planos. Eu quero que você imagine a cena. Eu vou pintar um quadro e você vai desenhando ele comigo. Eu quero que você veja uma multidão, quase que sem poder contar. São mais de 3 milhões de hebreus trabalhando escravizados sobre as chibatas dos soldados de Faraó. Eles estão construindo o Egito antigo. Eles estão trabalhando naquele deserto. Eles estão trabalhando nas plantações. Eles estão tentando fazer alguma coisa à beira do rio Nilo, sempre debaixo da chibata. O alimento deles era uma lavagem que sobrava da mesa dos soldados do Egito. Porque eram muitos soldados, para cuidar de 3 milhões de escravos, precisariam de pelo menos 500 mil soldados. E 500 mil soldados tinham que ser muito bem alimentados. E o que restava da mesa deles se acrescentava água, a água barrenta do Nilo. E era esse o pagamento de todos os hebreus no final do dia. Hebreus que trabalhavam de 14 a 16 horas diárias, debaixo de um sol que durante o dia chegava a 54 graus. Não havia pele, não havia saúde que conseguisse dar a eles sustância. E quando estavam envelhecendo e morrendo e adoecendo, ainda vivos, eram jogados dentro de covas, que eram chamadas de Sheol ou Hades, criadas do lado de fora das grandes cidades, fossas, onde jogavam defuntos e aqueles que estavam entre a vida e a morte, e não tinham piedade. Um escravo não tinha valor nenhum. E eu quero que você veja 2 escravos chegando no final do dia, esbaforidos, cansados, envelhecidos, enrijecidos, com seus corpos cadavéricos,
queimados do sol, um homem e uma mulher, entrando em uma tenda pequena, uma tenda fétida. Nela só tem uma pequena mesa de madeira, uma espécie de lamparina, um pequeno menorá. Em cima da mesa, eles vão colocar 2 cuias, que foi o pagamento do dia. Dentro das cuias tem uma lavagem. E os 2 agora estão comendo, olhando para o chão, porque deitado em meio a trapos de pano, tem um menino e uma menina. Eles estão comendo, ele está comendo com muita violência, está com muita fome. A mulher mexe aquela sopa. E eu imagino ela dizendo assim: querido, não consigo comer. E eu imagino ele dizendo: mas mulher, você trabalhou como eu. Mas meu estômago está embrulhando. Mulher, marido. E eu acho que eu estou grávida. Mas de novo, eu imagino ela falando: não fiz sozinha. É nosso. Mas não tem mais nem menos. O Senhor deu. Vamos adorar. Mas você tem consciência que a gente já não tem mais a força como antes? Nossos vizinhos enterraram seus filhos. Dependendo do que nascer do seu ventre, a nossa família inteira estará sofrendo. Vamos orar então, para que não haja sofrimento. Como é que a gente ora, Arão? Vamos pedir a Deus para mandar uma linda menina. Mas mulher, mais uma. Eu já passei vergonha com a Miriam. Homem, ou é ela, ou é a morte. E por 9 meses, eles oraram pedindo uma menina. Pastor, isso é invenção sua? Não, é a conclusão que eu cheguei. Pergunte por quê. Você já viu um pai e uma mãe esperar uma criança e quando a criança nasce não tem nome? Você já viu um pai e uma mãe trazer à vida um filho ou uma filha e não saber que nome colocar neles? Porque quem colocou o nome Moisés não foi a mãe dele, nem a família dele. Quem colocou o nome Moisés? Quem se lembra? A filha de Faraó. Por que foi ela que colocou o nome no menino? Porque o menino não tinha nome. E aí começa a divagação e o pensamento desse pastor. Por que as pessoas não colocam nome em um filho? É o único caso da história que eu conheço. Tem casos paralelos também. Quando há uma gravidez indesejada e o homem que fez não quer nem saber. Ele ignora, ele foge, ele muda de telefone, ele muda de cidade, muda de endereço, porque ele não quer nenhum tipo de contato, porque contato traz intimidade. E a intimidade, afeto. Só se coloca nome em uma coisa quando você quer criar afeto. Só memorizamos nomes de pessoas quando temos afetividade com ela. Quantas pessoas passam por você e você encontra elas depois, você fica até com vergonha que você não lembra. Mas alguns você memoriza na hora. Porque os que você memoriza, você criou afetividade com eles. Arão e Joquebede oraram 9 meses por uma menina, acreditando que Deus iria ouvir. Mas chegou o dia do parto. Quem vai fazer o parto é uma parteira egípcia. Ela é treinada e ela tem uma ordem: se for menino, use essa sua adaga, essa sua faca, que você vai usar para cortar o cordão umbilical e corte a cabeça dele. Corte a jugular dele. Menino não pode viver, não entre os hebreus. Se for menina, deixe que eles convivam com a vergonha. Joquebede está dentro da tenda. As hebreias davam a luz de cócoras, agachadas. Do lado de fora está Arão, segurando a mão de Arão e Miriam. E os 3 estão orando, acredito. Daqui a pouco um grito estridente de dor, porque as entranhas de Joquebede se rasgaram. E de repente, junto com um grito de dor, um choro de bebê. E de repente um outro grito: não! Penso eu em Arão entrando dentro da tenda para saber o que era o não que saiu da boca de Joquebede. E lá está a parteira com uma faca no pescoço da criança. E Joquebede com suas entranhas dilaceradas, ajoelhada, implorando a parteira: não, não mata. Não mata. Não se sabe o porquê. Não eles, nós sabemos. Que houve algo no coração daquela parteira, acostumada a matar bebês, uma botista de carteirinha. Quando ela pegou aquela pequena vida na mão, o coração dela se sacudiu. Veio sobre ela um temor. Um temor que não veio da horizontal. Um temor que veio da vertical. Alguém lá em cima, acima das estrelas, estava olhando para aquela criança. E alguém lá em cima determinou que aquela criança iria viver. Quem pode matar aquele que Deus escolheu? Quem pode dizer não para aquele que Deus disse sim? Quem pode derrubar aquele que Deus levantou?
Quem pode tirar aquele que Deus colocou? Esta palavra é para você, porque se existe um lugar de gente sofrida, não é entre nós que viemos aqui de férias, passear, viemos pregar e cantar e voltamos, Paulo. É desses homens e mulheres que vieram morar nesse país. São raríssimos os casos de pessoas que entram aqui para surfar no restante da vida. A grande maioria, eu digo isso porque frequento essa terra há mais de 25 anos. Todos os anos pregando aqui, já preguei aqui umas 200 vezes. E eu conheci pessoas, ainda conheço, de vez em quando encontro um ou outro dos mais velhos. São tão poucos os que sobreviveram às lutas, né, Jesus? Que passaram por violência aqui, não é, Sérgio? Nós conhecemos. Se tem um lugar de sofrimento esta terra, ela manda leite e mel para nós que estamos aqui em visita. Mas quem está aqui sabe como é difícil viver aqui. Como é difícil suportar. Alguns ainda entraram pela porta. E aqueles que entraram pela janela. E aqueles que entraram por outro lado, que ficam sofrendo, agonizados. E ficam andando por essas ruas com temor. Não são nem brasileiros e nem americanos, porque são brasileiros, mas não estão no país, lá no Brasil. Não são americanos, mas estão aqui. Vivem ansiosos, numa angústia terrível e tremenda. E às vezes ficam até se questionando, será que eu fiz certo? Eu entrei lá pelo médico, será que eu fiz certo? O Senhor me mandou hoje aqui para te dar uma resposta. Eu te queria aqui, diz o Senhor. E não importa, e não questione os meus métodos. A uns eu trouxe pela porta, outros eu trouxe pela janela. E daí? Eu sou dono da casa inteira. Eu tinha pressa em te trazer para cá, porque aqui era um lugar onde eu iria te treinar, porque chegará um dia que você vai ser erguido, e eu vou te levar de volta naquele lugar, mas não humilhado, de cabeça baixa. Eu vou te levar por cima da carne seca. Se tem um brasileiro que entende essa linguagem, cata ela, põe no coração. E agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui, porque eu quero ouvir. Grandes chamadas têm grandes preços. Grandes histórias têm muitas vertigens. Esse é o Jesus. Você que não compreende ou não passou pelo vale, fique em silêncio, vai absorvendo só. Eu olho para a história de Moisés e começo a compreender porque ele foi o maior. Porque ele foi testado no ventre da mãe dele. Só que eu tenho uma coisa para dizer a alguns aqui, pergunte o quê? Levante a mão direita, passe um carinho nas costas do irmão, diga, vai doer um pouquinho. Mas é só um pouquinho. Moisés não é o único que sofreu dentro da barriga da mãe, não. Aqui dentro tem gente que sofreu também. Tem gente aqui que foi criado sem pai, sem mãe. Tem gente que foi testado pela vida. Eu nasci com 8 buracos nessa cabeça, feito pela agulha de tricô da minha mãe. Minha mãe tinha uma clínica de aborto. Era maestrina em assassinar bebês. E o dela não conseguiu. O dela não deu conta. Ela usou tudo que ela tinha. Dos remédios, dos matos que ela usava lá para fazer incenso, as coisas, tudo. Ela usou de tudo. E esse não deu conta. A última vez, vindo do médico, o médico disse, não tenta mais porque está encaixado. Se morrer, morre você também. Minhas tias disseram que ela chegou em casa brava, gritando, falando palavrões. E não havia nenhum crente na minha casa. Mas não precisa ser crente para ver um milagre em andamento. Uma tia minha falou, se esse aí não morre é porque alguém lá em cima não quer que ele morra. Que Jesus arranque do seu coração essa história de que você é filho de uma mãe solteira, de que você é filho de um aborto mal feito, de que você é filho de um método contraceptivo que não deu certo, que você é filho do carnaval, que você é filho de uma aventura. Não, você é um sonho de Deus encarnado. Deus te queria, Ele tinha pressa. Não me interessa o método que Ele usou, me interessa é que você nasceu. E depois que você nasceu, deu um nó na cabeça do diabo. Eu vou ser abusado nessa noite. Eu vou falar algo aqui que talvez isso foge até a nossa consciência humana. Eu não duvido de que o dia, ou amanhã, ou a noite, ou a tarde em que você foi fecundado no óvulo de sua mãe, Deus estava assistindo tudo de camarote. E sabe o que Ele fez? Ele viu você lá dentro, tentando chegar no óvulo. Oh, meu Deus. Bora para a ciência?
Um homem planta em uma relação sexual pelo menos 200 milhões de sementes. Só uma consegue nadar e chegar no óvulo. O que para nós parece ser algo tão pequeno, da entrada do corpo da mulher até o útero dela, pelo tamanho que você foi plantado, o tamanho que você era apenas um gameta, seria como se você estivesse saindo de uma natação da praia do Rio de Janeiro até o Canal da Mancha, na Europa. Só que não é uma natação onde você está numa raia com 10 nadadores. Você está aqui e tem 100 milhões para cá, 99.999.999 outros aqui, está você aqui. E alguém vai dar um tiro e todo mundo vai pular para nadar. Só um vai chegar do outro lado. Eu estou com o corpo todo arrepiado. Olha o que o Senhor me manda te dizer. Você já nasceu com uma faixa aqui, ó. Campeão. Ah, vou falar de novo, você não entendeu? Você já nasceu com a faixa campeão. Você deixou 199 milhões, 999 mil, 999 outros seres que poderiam ter nascido no seu lugar. Poderia ter nascido alguém mais bonito que você, alguém mais feio que você, alguém mais inteligente que você, alguém menos chato que você. Poderia ter nascido alguém menos cri-cri do que você. Poderia ter nascido um homem em vez de mulher, poderia ter nascido uma mulher ao invés de homem, poderia ter nascido alguém que fosse inventar a cura do câncer. Mas não, Deus estava te olhando. Pastor, isso é invenção sua, né? Não é. Salmo 139, verso 16. Tu me sondas e me conheces, desde que eu era pequeno e sem forma. O meu anel é pequeno, mas tem forma. Esse pinguinho, essa gotinha de cristal na orelha da sua filhinha é tão pequenininha, mas ela tem forma. O grão de mostarda é minúsculo, mas tem forma. Davi está dizendo, o Senhor me conhece desde que eu não tinha forma nenhuma. Davi disse, o Senhor acompanhou quando eu entrei dentro do ventre da minha mãe e saí nadando. Eu era o menor. Eu era o menor. Eu era o estranho, eu era do cabelinho enrolado. Porque Davi nasceu com o cabelo enrolado, era louro, numa família onde só tinha gente caucasiana. A Bíblia chama ele de menino de olhos brilhantes, olho claro, verde ou azul, numa família onde todo mundo só tem olho preto. Os irmãos são gigantes. Samuel chegou e disse, já tenho o rei para substituir Saul, porque Saul era mais alto, acima do ombro do que todos. Não era, Deus não deixou o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Deus travou, falou, Samuel, para, você está olhando a aparência. Eu quero alguém que tenha coração de rei, não aparência de rei. Tem um que eu escolhi. Eu quero que você receba esta palavra. Você não é uma obra do acaso. Você é um sonho, é um projeto de Deus. Deus te enxergou, Ele viu algo em você que eu ainda não vi. E por isso às vezes eu fico com raiva, mas eu não vi o que Ele viu. Senhor, eu não consigo, eu sou pentecostal, mas eu vou fazer o quê? Tem uns aqui, isso aqui eu sei que não estão sofrendo, mas estão me olhando com uma cara feia, parece que foi batizado num pote de vinagre. Aí o Senhor diz, mas não foi você que escolheu eles, fui eu, então eu tenho que ficar quieto. Mas tem outros que estão aqui nesta noite, que vieram aqui porque Deus queria falar no pé do seu ouvido. O Senhor me mandou te dizer, eu te escolhi e isso é o suficiente. Se alguém crê nisso, não dá um grito agora não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Desculpe, mas eu tenho que mexer na sua história. Sabe aquela reunião informal de família, quando você ainda podia em corpo presente, agora por teleconferência? Reuniu família é só para passar vergonha na gente. Só se fala do passado. E aí começam as histórias que as tias contam. Esse menino quase morreu. Quem tem um quase na vida? Deixa eu ver. Caiu dentro da cisterna. Caiu a televisão em cima dele. Caiu de cima do cavalo. Estava quase afogando. Foi no terceira vez que eu achei ele dentro da água. Quantos aqui tem histórias assim? Você acha mesmo que foi um quase? Não foi um quase. O Senhor tinha um plano na sua vida. E por que eu já sofria, pastor? Porque o diabo pegou Deus te olhando. Deus estava lá vendo seu pai amar sua mãe, ou violentar sua mãe, ou estuprar sua mãe, não sei. Deus estava te olhando. E o diabo conhece o olhar de Deus.
De vez em quando Deus paralisa tudo para olhar alguém. Está escrito. Viste tu, meu servo Jó? De vez em quando Deus paralisa para olhar a vida de alguém. O diabo viu Deus te olhar. Isso deixou ele enfurecido, porque ele sabe que você é um perigo. Você é um elemento surpresa. O diabo não quer que você descubra quem você é de verdade. Porque se ele descobrir quem você, ou se você descobrir o que ele já sabe, e olha que ele não tem dom de revelação, ele é um psicólogo. Você acorda de manhã, olha a sua filha, você sabe que não dá para dar nem bom dia, porque você fez a leitura. Se você tem habilidades como essa, imagina o diabo que esteve aqui com o primeiro homem. O diabo sabe que aquele que tem uma vocação divina, a aura dele é diferente. Tem algo, tudo na vida dele funciona diferente. Você nunca se perguntou por que as pessoas têm inveja de você? Vai lá, as pessoas têm inveja de você, todo mundo fala de você. Alguns pensam que o seu nome é osso para ficar na boca de cachorro. Te perseguem por tudo, você não tem onde cair morto com de lá vivo. Mas não é inveja do que você tem, eles têm inveja do que você é. E o que é que eu sou, pastor? Você é aquilo que você ainda não descobriu. Você tem um magnetismo pessoal, você tem uma unção diferenciada. Você já viu pessoas cantarem, pessoas pregarem, mas você percebeu que tem uns que quando agarra o microfone muda o ambiente ou não? Lá na minha terra tinha uma irmãzinha dizendo assim: tem uns que são xodóis de Jesus. Alguém lembra de xodói? Aqui tem uma meia dúzia de xodói que eu estou vendo aqui. Tem algum xodó de Jesus aqui? Tem alguém que se sente um xodó? Pois bem, onde você chega, você rouba a cena. Não é que você não quer, você tem essa liderança. O Senhor te levantou para isso. E o diabo vive pisando em cima de você, te humilhando, usando as pessoas para te caluniar. E você vai se entregando aos poucos. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: 2024 não. Esse ano você não vai aceitar mais afronta. Esse ano quem viver verá, para ver onde Deus vai te colocar. Vai haver um reboliço em Orlando, vai haver um reboliço na Flórida. Nem que Deus tenha que te tirar desse estado e te levar para outro, te trazer de outro para cá, não me interessa. Eu sei que o Senhor Deus vai colocar você em destaque, porque Deus não fala com quem está ausente, Ele só fala com quem está presente. Quem sente que a palavra é para ele aqui? Então reage, pelo amor de Deus. É esse Moisés que começa a sofrer desde o ventre da mãe. Aí ele nasce. Você já parou para pensar como foi os primeiros 3 meses dessa criança ou não? Porque com 3 meses a mãe tentou se livrar dele. Com 3 meses, essa criança era um problema dentro da família. E por isso a família não colocou nome nele. Nasceu o menino, a parteira não matou, e agora? E agora é não deixar os vizinhos saber que ele nasceu. E agora é não deixar nem a família, os parentes, saber que ele nasceu. Porque se alguém souber e alguém contar, e alguém que perdeu o filho souber, por que matou o meu e o dele não? Agora tem que esconder uma criança. Como é que se esconde uma criança? Não havia babysitter. Então quem vai cuidar do menino é a mãe, que tem a irmã que tem 8 anos de idade, Miriam. Miriam recebe uma ordem da mãe, pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. Enfia um pano na boca dele, ele não pode chorar. Porque se ele chorar, vão ouvir. Por 3 meses, essa criança perdeu a sua linguagem. Porque choro de criança não é só um choro, é uma linguagem. Pai não tem dom de interpretação de choro, mãe tem. A mãe sabe quando o choro é de dor, quando é de birra, quando é de sono, quando é de fome. A criança se comunica através do choro. Moisés não podia chorar. Porque se chorasse, todo mundo ia ouvir. Segundo problema, Moisés não tinha comida. Pergunte por quê? Porque a mãe era escrava. Comia lavagem todo dia. Eu me lembro dos áureos anos em que eu fiz missões na África, caminhando pelo interior de Luanda, há 25 anos atrás, na época da guerra, quando a UNITA, liderada por Jonas Savimbi, ainda assassinavam aldeias inteiras. Eu via pelas beiradas das estradas mulheres magérrimas, com suas mamas secas, suas crianças que eram puras caveirinhas, agarrando as mamas das mães. Elas não conseguiam nem chorar porque não tinham força, não tinham comida. E na rua pegavam mato e cozinhavam com um pouquinho de água e davam água suja para o bebê beber. A fome é terrível. O menino não tem o que comer, porque a mãe só come lavagem. Que leite tinha
Joquebede para dar para essa criança. E aí vem a parte que essa mexe comigo. Essa criança não pode ver a luz do sol. Ah, pastor, e o que tem a ver o sol? Lá no meu país, lá no meu interior, onde eu nasci, toda criança tem que tomar sol. E a minha velha mãe, Dona Lúcia, que não sabe ler nem escrever, sempre falava, o filho da Dona Teresa está com tiriça. E eu, tiriça, fui descobrir que é icterícia. Um negócio, um fungo que dá na pele da criança para ficar amarela. Então tem que tomar chá de uma planta lá que chama picão ou sol. Sem o brilho do sol, o fungo não vai embora. Moisés é um ser vivo e não pode ver a luz do sol, porque se estiver andando na rua com ele, alguém vai falar, deixa eu ver a menininha que nasceu. Porque só meninas podiam estar vivas. Então uma criança que não tem alimentação, uma criança que não pode ver a luz do sol e uma criança que não pode chorar, qual é o destino dela? 3, 2, 1, morrer. Por isso não colocaram o nome nele. Mas aí vai lá na carta aos Hebreus e a Bíblia diz, e o menino crescia, e era formoso. Oh meu Deus, eu vou repetir, ele não tinha comida, ele não podia ver a luz do sol, ele não podia chorar, era para morrer, mas o menino vai crescendo, vai ficando formoso, vai ficando bonito. E eu repito, quem pode matar aquele que Deus quer que viva? Quem pode tirar alguém daquele caminho que o Senhor escolheu para ele estar? Um belo dia, Joquebede e Arão chegam lá do meio do trabalho, olham para a criança, e a Miriam fala, não estou conseguindo mais segurar o menino. Ele não tem como mais, mãe, está difícil. E naquela noite, Arão e Joquebede tiveram que tomar uma decisão. Talvez uma decisão que eu e você não saberíamos como tomá-la. Temos que escolher entre os filhos. Um para morrer ou morrer a família inteira. E chegar à seguinte conclusão, vamos nos livrar do menino que não tem nome. Levaram ele à beira do rio Nilo e jogaram ele dentro do rio. Fizeram uma cestinha, daí o nomezinho Moisés, onde as mulheres compram para colocar os seus bebês. Colocaram o menininho dentro do cestinho, jogaram nas águas do rio Nilo, deixando a sorte. Eu li um livro de um escritor brasileiro, ele fez um romance sobre Moisés, e ele colocou no livro que o cestinho tinha um gancho, onde Miriam amarrou uma corda, e ela ficou bem longe, indo atrás do cestinho. E eu ri muito, falei, Deus não precisa de ajuda para fazer milagre. Aquilo era um rio, não era uma lagoa. Na beira do rio tem galho, tem mato, você joga uma corda, vai embaraçar, não vai dar certo. Jogaram o menino para morrer. Havia uma história entre os egípcios que para acalmar a ira dos deuses, bastava dar um sacrifício lá, uma oferenda no rio Nilo. Penso eu que Joquebede disse, Senhor, eis aqui o meu sacrifício para ti, porque eu não tenho como cuidar. Ao invés de jogar o menino nas águas, fez um cestinho. Se algum dia você for lá em uma caravana, peça para o guia falar para você, onde é que diz a tradição aqui que colocaram Moisés? Se prepara para dar glória a Deus. Pergunte por quê. Porque é um rio, o rio tem correnteza. A primeira vez que eu estive lá e perguntei, a guia falou assim, aqui nesse ambiente, foi nesse lugar aqui que jogaram Moisés. Aí eu olhei para baixo, a correnteza está para cá. E eu falei, e onde era supostamente o palácio de Faraó, onde a filha de Faraó tinha lá a sua piscina? Ela, ninguém nunca me fez essa pergunta, mas pela geografia, as ruínas encontradas, fica logo aqui em cima. Eu falei, calma aí. Colocaram o menino aqui e a correnteza vai para lá. Aí a senhora está dizendo que colocaram o menino aqui e o menino foi para lá? Não entendeu, não? Todo aquele que é vocacionado por Deus, nada contra a correnteza. Todo aquele que tem uma vocação, ele anda na contramão da avenida. Vão te chamar de louco, de maluco, de desequilibrado. E dá um beijinho no ombro para essa turma. Há uma história entre você e Deus que um dia será contada. É ali que a filha de Faraó pega o menino e coloca o nome nele de... que significa, das águas o tirei. Todo aquele que é escolhido por Deus, ele passa por águas turbulentas. É esse Moisés que começou a vida assim, sofrendo ali.
Moisés ficou dentro do palácio de Faraó de 0 a 40 anos. No aniversário de 40 anos, ele descobriu que ele não era filho da filha de Faraó. Uma das tradições dizem que ele estava com a roupa branca, descendo para uma sala com os convivas, parecido com o filho de Faraó, porque ele raspou a cabeça, e ele com a sua roupa branca de gala de aniversário, ele esbarra em uma moça que está lavando um dos corredores do palácio, e a água suja respinga na roupa dele, e ele ergue a mão para bater nela. Ela diz: não me toque, porque eu não sou escrava para você não, eu sou sua irmã. E ele consegue, naquele momento, parar para meditar e ouvir a história que ela conta. E daí a vida dele perdeu o sentido. O palácio não era mais o lugar dele. E ele começou a sair do palácio para ver como viviam os escravos. E em uma dessas idas e vindas, ele comete um assassinato, matando um homem que estava batendo em um judeu. Ele esconde na areia. No dia seguinte ele volta. Ele vê outros 2 judeus brigando, ele vai tentar apartar e alguém grita: vai querer matar a gente também, como você matou aquele ontem? E a notícia se esparramou. E ele, com medo de que Faraó o matasse, ele abandona a terra do Egito e se embrenha pelo meio do deserto. Ele tem 40 anos de idade. Então eu chego à seguinte conclusão, que de 0 a 40 anos de idade, ele viveu pensando que era alguém. Filho da filha de Faraó. Mas com 40 anos de idade, ele se viu um assassino. Foi para o meio do deserto. E ele começou a viver a vida dos mortais. Ele teve que trabalhar, aprender a guerrear, aprender a brigar, aprender a pastorear ovelhas, a ver a sua pele mudar de cor, porque agora ele está sendo queimado pelo sol. Ele é um fugitivo, ele é um assassino. E aí o que eu vou contar agora já foi cantado aqui. Ele tem 80 anos. Quantos anos? 80. E ele vai fazer uma coisa, só quem lê a Bíblia, pastor Sérgio, com uma lupa, para enxergar essas coisas. Ele pega as ovelhas do seu sogro Jetro e vai pastoreá-las em Midian. Só que Midian não tem relva, Midian não tem pastos, só tem montanhas. Quem é que vai pastorear a ovelha em montanha? Não tem capim para dar a ovelhas em montanhas. Eu tenho um pensamento, posso estar errado, mas é meu. Moisés tem 80 anos de idade. Ele regulou o retrovisor da vida. Ele olhou para trás e sentiu tristeza. Porque com 80 anos de idade, ele percebeu que ele não era ninguém. Só sofrimento, só pancadaria. Deus levou ele ao limite das feridas da emoção. No alto de Midian, digo eu, não a Bíblia, Moisés subiu para se despedir da vida. Não tem outra explicação, não tem nada lá naquelas montanhas. Não tem como pastorear ovelhas na montanha. Ele escondeu um lugar para se esconder. E lá no alto da montanha, se despediu das suas ovelhinhas. Ele pegou o cutelo. Com 80 anos, deve ter medido uma parte do corpo que seria fácil de se matar, para sair dessa vida, porque tem hora que dá vontade de deixar esse mundo. Todo ser humano passa por isso. Todo ser humano já pensou um dia em deixar de viver. Muitos entre nós que estão aqui já pediram a Deus a morte. E você não é o único. Tem profetas da Bíblia que pediram também. A unção de Deus não te blinda da dor. A unção te reveste para você pregar. Eu pregava hoje de manhã no Conselho de Pastores de Orlando, eu dizia: a unção de Deus vem sobre nós como estamos no púlpito. Esse lugar aqui ele é mágico. A gente se torna um leão. Eu não peço perdão a ninguém pelas coisas que eu prego aqui. Aqui em cima eu não tenho amigos, não tenho parentes quando eu estou aqui. Quando eu vi, eu já falei. Porque aqui algo sobre-humano nos envolve. Por quê? Porque é uma unção que nos cobre. Mas ela só vem quando a gente está aqui. Quando a gente desce ali, passa 5, 10 minutos. E essa unção vem só para o exercício do ministério. Ela não nos blinda da angústia. Ela não nos blinda do medo. Ela não nos blinda da tristeza. Ela não nos blinda do sofrimento. Ser escolhido não é sinônimo que você será aplaudido. Se chegar no céu e encontrar um homem lá com os olhos desse tamanho, olheiras profundas, se aproxime dele e nem precise de revelação, chame ele de Jeremias. E ele vai falar para você: sou eu. E você pergunta: por que lá no Brasil um pregador te chamou de profeta das lágrimas? Você vai ouvir ele falar assim: oh, eu sou lascado.
Por que, Jeremias? Fui escolhido como profeta, profetizei 40 anos, nenhuma profecia minha se cumpriu enquanto eu estava vivo. O rei me chamou de falso profeta e me enclausurou, me prendeu numa masmorra. Eu adoeci de tuberculose, terminei os meus dias cuspindo sangue, escrevi meu livro, Lamentações de Jeremias. Terminei o livro dizendo: renova os nossos dias como antes, a não ser que o Senhor esteja irado contra nós. Eu vivi, sofri, fui martirizado por causa do ministério que Deus me deu, por causa da minha chamada, por causa da minha vocação. E aí fica a pergunta: vale a pena? Vale a pena? E a dor, e o sofrimento, e as lágrimas? Pergunto de novo: vale a pena? Eu vou deixar a Bíblia responder. Um dia, milhares de anos depois, eu imagino Jeremias lá no seio de Abraão, reverendo Duda, bicudo, aí enxugando as lágrimas, milhares de anos chorando, pastor Samuelzinho. E lá vai Jeová, falando: tá tudo bem, Jeremias? Mais ou menos. Por que, Jeremias? O Senhor me levantou, preguei, fiz tudo, terminei a vida agonizando, Senhor. Nada do que eu falei se cumpriu. Senhor, não valeu a pena. Eu imagino Deus falando assim: Jeremias, dá uma olhadinha lá na terra agora. Olha quem está andando lá, que lá chama-se Yeshua. É o meu filho. Olha o que vai acontecer agora. Imagina Deus mexendo os dedinhos e Jesus parando, dizendo assim: quem dizem os homens que eu sou? E um deles grita: tem gente que diz que tu és Jeremias. Uai, mas não é um profeta que não se cumpre nada? Não é um profeta que só apanha? Pois quando Deus encarnou na terra, acharam que ele era Jeremias. Não há uma vocação que não tenha propósito. Você não está aqui porque caiu da mudança, você não está aqui sem propósito, não. Você faz parte de um projeto. E esse projeto vai se concretizar. Eu estou escutando já um barulho de milagre chegando aí. Esse ano Deus vai fazer um reboliço nessa terra. Alguém pega esta palavra, por favor? Então reage de novo. Deus esgota as forças daquele que ele tem uma vocação divina. Deus leva o homem ao limite. Lá está Moisés, penso eu, com o cutelo. E quando Deus viu que não tinha mais força nenhuma nele, Moisés olha para frente e uma sarça começa a fumegar, mas ela não se queima. Moisés olha para a sarça, tenta se aproximar dela, e uma voz no meio da sarça diz assim: Moisés. Ele nunca tinha falado com Deus. Não conta para ninguém. Deus nunca tinha falado com ele. Mas Deus conhecia ele. Experiência do velho pregador. Deus fecha os lábios, mas ele nunca fecha os olhos. Deus fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. O silêncio de Deus não significa que ele te abandonou. Ele está impedido de interferir na sua história, porque se ele interferir agora, o que ele tem para a sua vida, que é muito grande, não vai acontecer. Por que você acha que Deus virou as costas para Jesus quando ele estava no alto da cruz? Por que você acha que Jesus gritou: por que me abandonaste? Deus virou as costas porque se ele ficasse olhando para Jesus mais um pouquinho, ele arrancava Jesus da cruz. E se ele tirasse Jesus da cruz, todos nós estávamos condenados. Por causa daquele sofrimento, nós estamos vivos aqui hoje. Deus não tem falado com você só por isso, mas ele não perdeu o controle da sua vida. Você está na palma da mão de Deus. Acredita no que eu estou dizendo. Eu não estou falando que eu ouvi alguém pregar, eu estou falando que eu vivo. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Você já viu quantas histórias sobre mim? Quantas conversas? E olha eu aqui. As pessoas me perguntam: qual o seu segredo? Eu digo: é simples, os meus pés fincados em uma rocha. E eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que a minha chamada não veio da horizontal, veio da vertical. Porque o que o homem dá, o homem toma. Mas aquilo que Deus dá, dá para nascer um macho que tome.
Se foi Deus que te escolheu, se foi Deus que te vocacionou, pode se levantar 11.000 demônios contra você, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não pode ser atingido. Aleluia! Aleluia! Ânimo! Não há espaço para covardes. O covarde amarra a mão de Deus. A única força capaz de colocar as mãos de Deus para trás é a covardia. O Senhor Jesus disse: não pude operar aqui porque vocês não creram. Tiveram medo da sua religião, dos seus líderes religiosos, e não quiseram me seguir. Vocês amarraram as minhas mãos. Deus ajuda o fraco. O fraco ele pega na mão e salta muralhas. Mas o covarde não. Não seja covarde. Você é príncipe, você é uma princesa. Príncipe e princesa não pode andar de cabeça baixa, senão a coroa cai. É por isso que não te respeitam. Não te respeitam porque você não se dá o respeito. Se você não acreditar na sua história, na sua chamada, quem vai acreditar? Vou repetir de novo. Se você não acredita que foi Deus que te trouxe aqui e que vai dar tudo certo, quem vai acreditar? Ah, pastor, mais nem menos. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não abre as portas para você. Quem fala de você não te visita. É por isso que quando eu estou na presença de Deus, eu não estou nem aí para quem as pessoas pensam que eu sou. Eu me entrego, eu pulo, eu grito, eu falo em línguas. Não é para você, é para Ele. Eu danço, eu corro. Corre mesmo, Jesus. Pula aqui dentro, deixa de chamarem de maluco. As pessoas não sabem o que estão perdendo. Se você sentisse o que Ele está sentindo, você ia correr com Ele também. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou ouvindo barulho de espadas acima do teto desta igreja. Demônios e anjos estão degladiando, e eu já sei de quem é a vitória. A vitória é de quem tem uma vocação divina e acredita que tudo que está passando foi o Senhor quem permitiu, ou foi o Senhor quem mandou. O diabo até queria, mas ele não pode enfiar a mão na sua vida nem na sua história. Não pode. Você acredita nisso? Aquele ser daquela sarça se apresentou a Moisés. Moisés disse: qual é o seu nome? Ele disse: eu sou o que sou. E ali nasce um ministério de prodígios aos 80 anos. Murcha a barriga, estufa o peito. Olha para quem está do seu lado e diga: essa bananeira ainda vai dar cacho. Pegou aí, Samuelzinho? Essa bananeira vai dar cacho de novo. Quem foi que disse que acabou? Quem pode colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens colocam vírgula, ponto e vírgula, até um hífen, mas ponto final, só a caneta dele. E ele está me mandando te dizer: levanta, come esta palavra, e com a força dela caminha mais 40 dias. E daqui 40 dias a gente se encontra de novo. E o Senhor vai te fortalecer de novo. E quem viver, verá para ver o que Deus fará na sua história. É esse Moisés que vai fazer prodígios e maravilhas. É esse Moisés que vai lutar. Esse Moisés tem um sonho nobre. Diga comigo, um sonho nobre. Beto, me dê o seu melhor agora. É esse homem que agora, no auge dos seus 120 anos, acorda de manhãzinho para pegar o maná. 5 horas da manhã, 5:30. Que velho não dorme direito. Estou entendendo isso agora. É sério. Ele vai pegar o maná e ele escuta uma voz: Moisés. Fala, meu amigo. Moisés, eu preciso falar com você aqui no meu escritório. Sério, Senhor? Sério, Moisés. Aí, aqui. O senhor tem paciência comigo? Por quê, Moisés? Já tem tempos que eu não subo aí. E daqui aí são 7, 8 horas. E eu já não sou mais aquele garotão de 80. Agora eu estou com 120. Sem problema, Moisés, eu te espero. Se eu posso levar Josué? Hoje não. Ficou Josué lá embaixo. E lá vai o velho Moisés subindo.
Aquele cajado de prodígios agora virou uma espécie de bengala. Ele está lá no alto da montanha. Quando ele chega bem lá em cima, o Senhor diz: tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Senhor. Fala comigo, Moisés. O que o Senhor quer que eu fale? Me conta aí alguma coisa. Ô, Senhor, está difícil. 40 anos. Tive que enfrentar minha irmã, meu irmão, quiseram tomar o ministério. Esse povo vê milagre e não acredita em milagre. Um dia te glorifica, no outro dia quer adorar bezerro. Um dia me chama de profeta, no outro dia me chama de homem. Senhor, está difícil, são 40 anos, Senhor. O Senhor foi dar aquela palavra para cada dia de murmuração, um ano preso aqui nessa terra. O povo murmurou 40 vezes, 40 anos estamos aqui. Você ainda sonha, Moisés? Sonho, Senhor. Com o que você sonha? O meu sonho é nobre. Eu sonho em ver a sua nação, os seus servos, os seus filhos, habitando numa terra que mana leite e mel. O que você vai fazer quando chegar lá, Moisés? Ah, Senhor, posso escolher? Claro que pode, você pode. Se tem alguém que tem direito, é você. Senhor, eu quero escolher um lugar onde tenha um pouquinho de água, um matinho verde. Moisés, sim, Senhor. Olha para frente. Estou olhando. O que você vê? Só nuvens. Ô, Moisés, desculpa. E agora? Eu vejo uma terra. Desenha ela, Moisés. Senhor, aquilo azul lá que parece espelho é água? É água, Moisés. É ali que você quer fazer a sua casa? Sim, Senhor, é ali. Vou mandar os filhos de Bezaleel e a Oliabe, os engenheiros, fazerem uma cadeira de balanço para mim. Vou ficar curtindo ali, Senhor, o resto dos meus dias, vendo os meus netos, os meus bisnetos, pescando um peixinho. O meu sonho é entrar na terra prometida, Senhor. Moisés, quanto tempo você acha que dá daqui até lá? Meus cálculos, 3 dias. Senhor, que terra é essa? Senhor, que terra é essa? É a terra, Moisés. Não brinca. Não estou brincando. É a terra que o Senhor prometeu. É a terra que eu prometi. Aquela que eu estou lutando há 40 anos. É ela, Moisés. Senhor, meu coração está acelerado. Senhor, então me deixa descer. Me deixa pedir para os filhos de Coate, aqueles que levam a arca sobre os ombros, que preparem a arca da aliança. Me deixa pedir para que os levitas preparem as trombetas, as roupas brancas. Permita-me, Senhor, que eu peço às meninas que ensaiem aquela dança de Miriam, quando atravessou o Mar Vermelho, cantando: só o Senhor é Deus. Permita-me preparar um culto. Calma, Moisés, abaixa a adrenalina. Fala comigo mais um pouquinho. O que o Senhor quer, Senhor? Moisés, oi, Senhor. Imagina o céu em silêncio. Sim, Senhor. Moisés, fecha os olhos. Fechei, Senhor. Abra os braços. Abri, Senhor. Moisés, sim, Senhor. Morre. Pode imaginar Moisés dando o último suspiro. O último suspiro e uma pergunta. Por quê? Quem merecia entrar naquela terra mais do que ele? Lembra que eu disse no início, já estou terminando? É uma história que ninguém quer pregar, porque ela não termina com um final feliz. A promessa na vida dele não se cumpre. Ele morre vendo e não entrando. O dia que eu li isso a primeira vez, eu fiquei muito surtado. Eu fiquei bravo. Quando eu entendi, eu falei: Senhor, meu Deus, então tá certo o Novo Testamento. As pequenas coisas deixaram a gente de fora. Lembrei das pregações. Moisés não entrou na terra porque ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. Meu Deus, só por causa disso? Era uma pedra, ele não viu Jesus. Era uma coisa simples. Então é isso que tirou ele de lá. Deus me deixou em silêncio, com raiva, uma hora e meia. Aí Deus falou no meu ouvido: Marco, a pergunta que você tem que fazer não é essa, o porquê. É outra. Eu falei: qual? A pergunta é: quanto tempo ele ficou morto? Aleluia. Medita aí.
usa todos os seus conhecimentos da Bíblia agora. Deus matou ele, sim ou não? A Bíblia diz que Deus o sepultou, sim ou não? A palavra sepultar significa esconder. Se tem uma sepultura, por que não encontraram ela até hoje? Lá no livro de Judas, que antecede o Apocalipse, tem uma guerra cósmica. Alguém lembra? Miguel e Satanás. E o motivo da guerra? O corpo de Moisés. Se ele morreu, tem que estar sepultado. Porque a Bíblia diz que Deus o sepultou, mas sepultar é esconder. Os demônios são translúcidos, atravessam a terra, não encontraram o DNA de Moisés, os ossos de Moisés, não acharam nada. E aí começou a me dar um nó na cabeça. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? O Senhor disse para mim, quanto tempo ele ficou morto? E eu não consegui responder. E o Senhor disse para mim, nem um segundo. Porque eu realizo sonhos. Não como vocês querem, mas como eu quero. Assim diz o Senhor, eu te dou o direito de sonhar, mas dê a mim o direito de sonhar para você sonhos maiores e melhores do que o seu. O sonho de Moisés era entrar na terra prometida, sim ou não? Mas Deus queria colocar ele em outra terra, na terra verdadeira. Quando Deus disse morre, ele abriu os olhos para falar por quê? Ele não estava aqui. Ele foi trasladado, ele foi transportado, ele foi arrebatado, abduzido, use a palavra que quiser, mas ele foi arrancado dessa nossa dimensão e foi arrastado ao céu sem ver a morte. Ao chegar lá, Deus deve ter dito para ele, bem-vindo Moisés, esta é a terra que mana leite e mel. Imagina Moisés com queixo caído, nossa, que lindo, Senhor, é muito lindo. E o Senhor dizendo, calma, eu vou colocar alguém para te mostrar o céu. Tem um cidadão que chegou antes de você aqui. Porque na mente de Deus, passado, presente e futuro se misturam. O que para nós veio depois, para Deus pode ter vindo antes. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E aparece alguém para caminhar com Moisés no céu. Elias. Mas ele não vem depois, eu acabei de dizer que isso aqui é revelação. Para Deus, passado, presente e futuro se misturam. Elias vai mostrar o céu para Moisés. Levou 3 dias para Moisés ver o céu inteiro. Pergunto, como o senhor sabe? Que a minha Bíblia diz que um dia para o Senhor é como? 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como? Um dia. Quando Moisés conheceu o céu, ele chegou diante de Deus e falou, Senhor, e agora? E agora, Moisés, que eu realizei o meu sonho, que era te ter aqui, eu vou realizar o seu. Como assim? Vou te mandar para a terra prometida. Você acha que eu não dou o devido pagamento àqueles que me servem? Você acha que eu sou injusto? Você vai conhecer a terra prometida. Elias, leva Moisés agora lá para baixo. Aí você abre a sua Bíblia depois em casa, em Mateus ou em Lucas. Você vai ler uma história chamada de O Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração está Yeshua. Pedro, Tiago e João são testemunhas que em certo momento o rosto de Jesus brilhou como o sol e a roupa dele resplandeceu. E o céu se rasgou em 2 partes. E 2 homens apareceram diante de Jesus falando com ele. Quem eram eles? Não ouvi? Ué, mas morto volta a essa terra? Não volta. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Não morreu, só foi escondido. E aí ele veio conhecer a terra e Deus realizou o sonho dele. Está pegando aí, brasileiro? Deus vai realizar o seu desejo. Mas antes vai realizar o desejo dele na sua vida. E quando ele terminar de realizar o desejo dele na sua vida, ele vai te dar tudo aquilo que você quer. Ele vai te entregar numa bandeja de prata ou de ouro, com honras. E vou liberar uma palavra no mundo espiritual. Todos aqueles que riram de você, que te caluniaram, que te perseguiram, estão proibidos de morrer. Eles precisam ficar vivos, nem que seja em uma cama.
para ficar vendo, ou pelo YouTube, ou por um canal de televisão, ou uma notícia, você lá. E a criatura gaguejando, dizendo, não. É? Eu falei que não ia, eu falei que não chegaria, eu disse que seria envergonhado, e agora está lá. Os seus inimigos vão ter que viver para ver onde Deus vai te colocar. Eu estou liberando esta palavra, cata ela se você acredita. O Senhor me trouxe nesta quarta-feira profética para profetizar. Se você acredita, recebe esta palavra. Vai haver um tempo de tanta honra na sua vida, de tanta honra, que para cada dia de humilhação haverá dupla honra. Haverá tanta honra na sua vida que a sua família vai se curvar, os seus amigos vão se curvar, os seus inimigos vão te aplaudir. Quem viver verá para ver o que Deus faz. E com essa palavra eu encerro dizendo que com 120 anos de idade Moisés viu o que Deus é capaz de fazer com aquele que não é ninguém. Até os 40 ele achava que era alguém. De 40 a 80 ele viu que não era ninguém. De 80 a 120 ele viu do que Deus é capaz de fazer com aquele que não é ninguém. Primeiro Deus esvazia, para depois ele encher com a sua glória. Primeiro ele te joga na cova, primeiro ele te joga na cisterna, para depois te colocar assentado no trono, José. Entre o dia da luta e o dia da vitória tem uma caminhada. Força, porque vai dar tudo certo. Não prego para derrotados que estão aqui nesta terra. Não estou falando para o resto, nem para o lixo. Eu estou falando para a nata da sociedade brasileira que foi enviada para cá por um tempo. Porque está chegando a hora do Senhor te levar lá. Não para ficar, só para os seus inimigos verem. Só para você sorrir um pouquinho. E eu vou te deixar um pedido meu para terminar. Pergunte qual? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Fica de pé comigo.